Morar fora transforma, amplifica o que a gente tem por dentro e te revela. Por que eu estou falando isso? A minha vida foi de muitas mudanças. Eu morei em várias cidades do Brasil, morei em 7 cidades do Brasil, mas nenhuma dessas mudanças causou o efeito que morar fora causa. É igual aquela passagem bíblica, quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. É sobre isso. A mudança é tão grande, a gente sai totalmente da nossa zona de conforto, do que é familiar para a gente. E a gente aprende a se virar no mundo. E a gente é confrontado o tempo todo, os nossos limites, né? A gente vai sendo posto à prova o tempo todo. A gente precisa encarar os nossos medos, a gente precisa encarar as nossas sombras. E é a gente com a gente mesmo, né? Não tem a casa dos pais para buscar um refúgio, né? Dos irmãos, dos parentes, dos amigos que a gente já conhece desde sempre. A gente sai totalmente da zona de conforto e vai para um lugar com uma língua totalmente diferente, com comidas diferentes, pessoas, situações, experiências, trabalho, tudo é diferente, não tem nada familiar. E aí, aonde eu quero chegar é sobre uma frase de Sócrates que diz assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É sobre isso. Só que antes eu vou pegar um café ali para a gente continuar esse papo. E ali, ó, tem um cafezinho ali, ó. Eu vou pegar um cafezinho ali e a gente continua esse papo. Tá muito frio aqui. Pronto, estou aqui sentada com meu cafezinho. Eu podia ter ficado lá dentro, né? Só que, deixa eu mostrar pra vocês como é que é ali. Tá vendo? É bem gostosinho lá dentro. Mas tinha muita gente conversando, aí ia atrapalhar esse papo nosso aqui, que é um papo profundo, então não pode ter distração, barulho, né? Ali, ó, tá vendo ali atrás de mim? Olha que interessante. Ali foi um castelo construído pelos normandos no século XII. Depois, no final do vídeo, eu dou uma subida lá e mostro. Ele foi destruído, mas tem as ruínas ainda. Bom, mas vamos lá. Morar fora é uma ótima oportunidade da gente fazer um mergulho profundo dentro de nós mesmos. E é uma situação, uma experiência que proporciona isso. Só que tem gente que aproveita e tem gente que não aproveita, né? Então, por que eu estou falando isso? Por 2 motivos. Porque no nosso país de origem, a gente é rotulado o tempo todo. A gente é o profissional tal, a gente é o colega de trabalho do fulano, a gente é o filho, o amigo, a gente é o primo, é o parente de alguém, a gente é o amigo de alguém. A gente é rotulado o tempo todo, a gente é moldado. E no Brasil, na nossa cultura, infelizmente, as pessoas são muito... elas são quem elas fazem, o que elas fazem, não quem elas são, você está entendendo? Então, assim, a advogada, a fulana, aquela advogada, o ciclano, o professor, né? Então, deve ser por isso que muita gente, quando aposenta, dá uma pirada, né? Porque, assim, agora, quem sou eu? Aposentei, quem eu sou? O aposentado, né? Então, assim, a pessoa fica naquela, ela não sabe quem ela é. Ela é o que ela faz, não é quem ela é, o ser humano que ela é, né? Isso é muito forte na nossa cultura. E tem um outro motivo também que eu acho que ajuda, contribui muito, né, para que a gente faça esse mergulho profundo, que é assim: quando a gente está no nosso país de origem, a gente está muito distraído. A gente está muito distraído, é muito na correria, é muito trabalho,
Às vezes a pessoa faz universidade, aí não para, às vezes trabalha, faz faculdade à noite, ou vai para o barzinho no fim de semana, ou sai do trabalho e vai para o barzinho com os amigos. Aí tem as festinhas, tem os churrascos de fim de semana, tem os amigos que ficam chamando, sempre tem muita distração, entendeu? Tem a casa dos parentes para ir no fim de semana, a casa dos pais, sempre tem alguém para visitar, alguém que te visita, alguém que chega de surpresa na sua casa, tem os telefonemas. Então, assim, a gente está muito cercado de muita gente e isso é confortável, né? Isso é confortável e isso distrai. A gente nunca tem um tempo só pra gente mesmo e para refletir, né? Para pensar. A gente tem muitas distrações. Então, quando a gente está aqui fora, não vai aparecer aquela pessoa de surpresa na sua casa, aqueles telefonemas todos, você quase não vai nem receber ligação. Você não vai receber quase convite nenhum, porque você está chegando, você não tem amigos, você não tem ninguém, principalmente se você vier sozinho, né? Eu não vim sozinha, graças a Deus, eu vim com meu marido, com as nossas filhas, e isso fortaleceu muito a nossa família, porque é a gente com a gente mesmo, não tem ninguém para contar, né? Assim, os amigos a gente vai fazendo, a gente chegou aqui sem conhecer ninguém. Era só a gente. Então, os amigos a gente vai fazendo com o tempo. E aí a gente vai podendo contar com alguns amigos, né? Mas não tem, assim, a casa dos pais para ir, não tem uma pessoa para ajudar com as crianças, não tem... acabou o açúcar, você vai aonde? Vai pedir para quem, né? Tipo, o açúcar é uma metáfora, né? Mas é para tudo. Entendeu? A gente não tem essa ajuda, a gente tem que se virar nos 30, né? E isso é para tudo. Emocionalmente, se você for uma pessoa que não sabe lidar com isso, assim, com essa distância, né? Vai ser mais difícil para você. Eu, no meu caso, como eu já tinha morado em muitos lugares antes, né? E essas mudanças, esse distanciamento, eu já fui aprendendo a me virar muito, assim, fui criando uma independência, que isso para mim aqui foi muito mais tranquilo, mas eu vejo que tem muita gente que sofre com isso, porque saiu do Brasil de perto dos pais, dos familiares, do aconchego ali, e já veio direto para cá, e aí a luta é maior, a luta é grande, porque nossa, é muito difícil mesmo, tá? A gente tem que tirar forças não sei de onde, a gente tem que encarar os nossos medos, as nossas sombras, a gente... Sabe aquelas coisas que a gente ia botando embaixo do tapete, assim, não queria enxergar, né? Dentro da gente mesmo, né? Quando a gente está fora, a gente tem tempo, a gente tem solitude para refletir. E se a gente não muda, e se a gente não se descobre, as coisas vão acontecendo e a gente não vai sabendo lidar com aquilo, e aí vem uma frustração atrás da outra, e o emocional fica abalado, a saúde mental vai para o saco, e nossa, é muita coisa, não é só... Morar fora não é só sobre visto, sabe? Não é só sobre qualidade de vida, não é só sobre melhorar profissionalmente, essas coisas, não, sabe? Só que tem gente que aproveita essa oportunidade e tem gente que não aproveita essa oportunidade de fazer um mergulho profundo nelas mesmas, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem casos de pessoas que vão para fora do país pensando em ganhar dinheiro, se dando bem às custas dos outros, passando a perna nos outros. Não, quero ganhar dinheiro a qualquer custo. E essas pessoas, elas não vão aproveitar essa transformação que morar fora faz. Por quê? Porque essa experiência não muda caráter.
né? Não muda caráter. A pessoa vem, se ela já é assim, o que vai acontecer? Tudo que tem dentro dela vai ser amplificado e vai ser revelado. Então essa pessoa ela não vai sustentar aqui por muito tempo, né? Aqui fora. Mas a pessoa que sabe aproveitar, que faz um mergulho profundo, né? Essa pessoa sai daqui, dessa experiência transformada, porque ela vai descobrir quem realmente ela é, né? E aí, com esses momentos de solitude, de reflexão que a pessoa vai ter, porque ela vai sair do trabalho dela, ela vai chegar em casa, ela vai estar sozinha, e vai ser ela com ela mesma, e ela vai ter muito tempo para refletir, né, sobre a vida, e ela vai perceber que, assim, tem uma pergunta que se a pessoa souber responder, eu acho que é a chave, sabe? Que a pergunta é assim: quem é você onde ninguém te conhece? Porque é isso que acontece. Aqui ninguém conhece a gente, ninguém sabe da nossa história. E quem é você? Quem sou eu? Né? Onde ninguém nos conhece. E responder essa pergunta é poder. Por quê? Porque quem não se conhece fica tentando se encaixar no outro, fica tentando se encaixar, se moldar. E quem se conhece, ela se sustenta. Mesmo sozinho, ela se sustenta. Então, isso é poder. Mas todo mundo que mora fora consegue fazer esse mergulho profundo? Não, não é todo mundo, infelizmente. Porque é uma escolha. E esse mergulho profundo você consegue fazer morando no Brasil também. Mas aqui fora a gente tem ferramentas, muitas ferramentas. A gente tem, como eu disse, né, bastante tempo, solitude. A gente precisa encarar várias situações e a gente vai se conhecendo nessas situações. São muitos desafios que a gente tem que lidar o tempo todo. E a gente vai se descobrindo assim, meio que sem querer, sabe? Mas tem muita gente que não aproveita para fazer esse mergulho profundo. Eu acho assim que a pessoa quando mora fora, ela vai ser transformada de alguma forma, né? Mas esse mergulho profundo só aproveita quem tem esse olhar curioso. Então eu acho que tem que ter curiosidade, vontade de aprender, de se conhecer, humildade. Humildade, eu acho que essa é a palavra, sabe? Humildade para enxergar o que precisa ser melhorado, o que precisa ser polido, né? Para você ser uma pessoa melhor, para você ser uma pessoa melhor para esse mundo, porque vai respingando em tudo, né? Se você é uma pessoa melhor, você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma amiga melhor, uma filha melhor, uma amiga, enfim, uma profissional melhor. E vai respingando em todas as áreas da vida, esse nível de consciência que a gente vai adquirindo. Mas para fazer isso, foi como eu falei, tem que ter, assim, curiosidade, humildade, querer mesmo se conhecer de verdade, sabe? Aí aqui a gente consegue fazer esse mergulho profundo de uma forma intensa, com tempo, sem distrações, sem ninguém batendo na nossa porta, chegando assim do nada, né? Sem aquelas ligações. A gente está de cara com o novo o tempo todo, nada é familiar, né? E aí a gente se vê em situações assim que a gente nunca imaginava antes e a gente vai tendo reações que a gente também não imaginava que a gente teria. E vai tendo forças que a gente não imaginava que teria. E, nossa, é realmente transformador. Só que algumas pessoas aproveitam mais, outras aproveitam menos. E outras, como eu falei, aquela questão do caráter, né? Quem vem mal intencionado, infelizmente só vai revelar quem ela é. E você mora fora?
Me conta aqui nos comentários o que essa experiência tem feito na sua vida, o que você tem aprendido com essa experiência, se você está buscando isso, o autoconhecimento, se você está fazendo esse mergulho profundo. E se você não mora fora e tem esse sonho de vir morar fora, como é que esse papo aqui tocou em você? Como é que chegou aí para você? Fez sentido? Né? Não fez sentido? Me conta aqui, me diz aqui nos comentários, que eu leio os comentários e a gente vai trocando essa ideia. E também vai me dando inspiração para o próximo vídeo. E é isso. O vídeo hoje foi sobre o autoconhecimento, né? Esse mergulho profundo que a gente pode fazer em nós mesmos e que a gente sai transformado dessa experiência para qualquer lugar. Para voltar para o Brasil, para ir para outro país, a gente fica preparado, nossa, muito mais preparado para situações, para lidar com as frustrações, para fazer escolhas. As nossas escolhas são mais conscientes, né? A gente vai errando menos, porque a gente está mais consciente. E isso é incrível, é maravilhoso. Se eu pudesse dar um conselho assim para as pessoas, eu daria esse conselho, sabe? Sai da sua zona de conforto, sabe? Pelo menos por um tempo. Um ano que seja. Eu acho que um ano é meio que lua de mel ainda, sabe? Acho que um ano não dá para sentir muito, não. Tem muita gente que desiste também em um ano, encara muita coisa de frente e acaba voltando. Tem gente que não suporta. Mas tem gente que aproveita também em um ano, né? Eu acho que uns 3 anos, assim, no mínimo, dá pra fazer uma transformação legal, um polimento legal na gente. E é uma experiência incrível, principalmente quando você vai para o mais desconhecido ainda. Eu lembro que eu passei 10 dias na China. Eu conheço, até a gravação desse vídeo, eu conheço 25 países. E eu estive em 25 países, então assim, é incrível, né? Viajar, conhecer outras culturas, mas não é nem de perto quando a gente vai morar em outro país, sabe? Quando a gente viaja é lua de mel, a gente tem uma tendência a olhar assim, ter um olhar mais positivo diante das situações, né? Tudo é lindo, tudo é incrível e acaba até desmerecendo o nosso país, né? O Brasil tem muitas coisas legais também que a gente só tem essa percepção muitas vezes depois que a gente sai, que a gente acaba fazendo essas comparações sem querer, né? Não tem jeito, a gente acaba fazendo, não, mas eu pensei que fosse assim e tal, não, mas lá no Brasil e tal, a gente muda a nossa percepção de mundo, né? De como é no nosso país, de como é no outro, e a gente vai ganhando uma visão de mundo assim, bem amplificada, sabe? Bem 360, assim, isso é bem legal. E lá na China, como foi um lugar assim mais diferentão que eu fui, né? Mais uma cultura diferente da nossa. Nossa, em 10 dias eu percebi que dá para fazer uma transformação bem legal, sabe? Quando a pessoa tem esse olhar atento, curioso, né? Vontade de aprender, é bem interessante, assim. Até nessas viagens. Imagina para morar, né? Num lugar assim. É bem legal. Então é sobre isso. Deixa aqui nos comentários como é que foi a sua experiência, como é que tem sido, e a gente vai trocando essa ideia. Obrigada por ter ficado até o final, até o próximo vídeo.